Ah, gente, ó, a gente começa meio burra, né? Nesse sistema aqui. Eu sempre olhava o fórum, o Fale com a sua tutora, lá em cima. Por isso até que eu às vezes procurava umas mensagens que chegavam no e-mail e eu não localizava. E aí eu tava respondendo. Por que eu comecei antes? Não. Bom, ainda bem que eu recebi, espero ter. Bom, ainda bem que eu recebi e ainda bem que a gente vai prorrogar então as entregas, né? Porque eu vou dar uma lida lá, ver o que, que a gente já respondeu, o que, que não respondeu. Ai, não, gente. Moodle está me matando. Que merda. Mas enfim, aí vi que tem várias mensagens, umas mensagens massa, tem texto, eu vi que Polly botou um vídeo. Nada disso eu vi, gente. Nada disso eu vi. A sorte que vocês estão bem tutorados. Eu confio nos tutoramentos, porque. Ó, merda. Porque quando a gente começa aqui. Mas não tava. Bom, então estamos todos no mesmo barco, vamos todos agarrar na mão. Temos aí mais 2 semanas. Não, nenhum manual dá conta. E às vezes eles engasgam. E também assim, eu não sei. Eu tinha a impressão de que eu olhava pra baixo e nunca vi. Hoje que eu vi sinalizado ali as mensagens. Sei lá, é muito doido. Mas a gente tem conversado bastante. Eu tentei, o que chega no meu e-mail eu respondi. Só que daí acaba que eu respondo pessoalmente no e-mail das pessoas, o que eu acho uma merda, porque primeiro aquela coisa de não movimentar o Moodle, né, o AVA, e segundo que a dúvida de um é a dúvida de outro, né, aí estando lá todo mundo poderia ver. Enfim, mas é isso aí, vivendo e aprendendo. Buenas, estamos aqui hoje, neste bate-canal, nesse bate-horário, para dar um último review aí nesses projetos, ver o que vocês estão pensando, né? Tô vendo que tá entrando mais gente na sala, o que é ótimo. E eu e os tutores, claro que eu já boto na reta dos tutores, vamos estar esperando um projeto muito melhor, porque entrega agora na régua, pá, taco a taco, né? Então, se puxem. E hoje, então, é a oportunidade da gente apresentar o que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão pensando e como estão desenvolvendo, para que a gente possa aí trocar um pouquinho, conversar para se encaminhar melhor. E quem por acaso não puder participar hoje, até sei lá, sexta por aí, eu ainda vou estar retornando sobre isso. E aí depois é o tempo de vocês de concluírem as atividades, certo? Até porque, em teoria, a disciplina vai até amanhã, né? Esses plus de 2 semanas aí para resolver a demanda de vocês, certo? Bom, então quem vai ser o primeiro? Vamos lá, tem Rejane, tem Alisson, Cláudia, Cleidiane e Tássia aqui. Quem é que quer botar o seu projetito aí na roda logo? Opa, desculpa, Rejane. Já tô te mandando botar projeto. Tá, é que eu não. Sim, conheci Rejane, claro que sim. Jazeira tava zoada, fui muito rápido porque eu cheguei de aula e voltei. Tá, Rejane, então tá dispensada por enquanto do projeto. Mas, Alisson, Cláudia, Clidiane e Tássia, temos 4 aí, vamos lá. Cadê esses projetos? Senão eu vou dormir também. Mentira, não vou não. Janaína, cara de pau, nunca fala nada, só vem pra rir da minha cara. Cometo um errinho desse, só porque eu não sei mexer no Moodle e sai confundindo tutor com aluno, ela vem e ri da minha cara. Ó, sacanagem. E dizem que tutor é pra me ajudar. Vê isso. A gente tem que se ajudar, já. Nós somos uma equipe, não rir assim da coleguinha, que a coleguinha fica triste. Tá, então tá. Se rir e ajudar, tá de boa, porque eu rio junto. Tá, o papo tá bom, o papo tá bem. Alisson, Cláudia, Cleidiane e Tássia, cadê vocês?
Vocês me pedem uma aula a mais, eu venho aqui na boa vontade. Já tô aqui há 5 minutos do nosso precioso tempo e nenhum projeto aqui pra mim ver. Gripada. Voltei de Porto Alegre mais gripada que sei lá eu que. Eu, os filhos gripados, todo mundo mal. Tempo de bicho. Depois quando eu digo que eu sou baiana, as pessoas querem achar ruim, ó. Vamos, Alisson. Então pronto, tu tá aí, abre a boca. Me diga aí, fechou aonde? Por onde tá indo? Bora, que senão eu vou ficar fazendo piada. Falando asneira que eu tô com sono. E se eu ficar quieta, eu vou dormir. Bah! Nem me fala, né, Janaína? Nossa jornada tripla, quádrupla, pelo amor de Deus. Jana, momento confissões maternas. O Érico é um capeta, velho. O menino não para. Eita, Cleidiane. Tá, mas tu já sabe pelo menos a manifestação que tu vai fazer, né? Porque isso já são as atividades passadas. Eu tava bem mal. Fiquei à base de remédio e eu odeio tomar remédio. Então pronto, Cleidiane já tá aí de café com leite. Úlcera? Aonde? Estômago? Mas credo, meu povo. Meu Deus! E qual tá de tratamento agora? Poxa, tomara que tu melhore. Agora, isso aí não é uma coisa que é rápida, né? Tu vai ter que ver pra conseguir concluir, enfim. Ô, Jana, a internet pega no banheiro, né, amiga? Eu imagino, Cleidiane, porrador. Tamo aí, ó, 7 minutos de aula e tamo fofocando. Não, eu piriri não peguei, mas também lá no sul tava todo mundo com essa porcaria dessa conjuntivite. Acho, até agora eu não tive. Acho que eu vou me escapar. Agora a gripe não. Tá, Alisson, ótimo, dança de salão. Agora, dentro do contexto, lembra lá do vídeo, né, da manifestação da cultura popular em relação à dança de salão. Então, buscar aí algo nessa dança de salão que tenha relação com ancestralidade, coralidade, com o lugar onde tu nasceu, né, onde as tuas raízes, né? Então, dentro desse contexto, porque dança de salão, tu sabe melhor do que eu, que cabe muita coisa. Então, dentro desse contexto enorme, aonde que tu finca teu pé nas tuas raízes para te reconhecer em relação uma configuração específica da dança de salão que reflita de alguma forma a tua experiência com a tua realidade, né, em relação às manifestações da cultura popular brasileira. Nos dá um funil aí para ver mais ou menos. Entre pelo computador e escreva que eu estou aguardando. Pode entrar pelo computador, pelo tablet, o que for, estou aqui aguardando. Eu também sempre soube que a Jana era rainha, só não esperava essa. Entre e sai para escrever de fora, não me assusta. Ai, a nossa aula hoje tá engraçada. Entrar pelo computador. Sim, sim, sim. Ok. Agora, Cláudia e Tássia. Tássia. Ah, pronto. 2 tu fez sobre maculelê. Massa, tu tem experiência com maculelê, Cleidiane? Qual é a tua experiência? Conta um pouco pra gente. Mesmo com dor aí, vamos lá que acho que a gente consegue te ajudar, pelo menos pra facilitar depois. Amo maculelê. Pô, que a bicha é rápida, cara.
Ele saiu, já entrou. Não deu nem tempo da Cleidiane responder essa pergunta. Vai, Alisson, então venha. Venha que nós vamos de dois aí junto. Norma chegando na quebrada. Alisson, tu tá duplamente. Tem dois Alissons na turma, pelo amor de Deus. Uau! Domingo lega, gente, eu sou um perigo. Meu punho tá quebrando. Como que um punho tá quebrando? Ou ele tá quebrado ou não tá, né? O celular. Tu quer falar, Alisson? Tem, né, como tu conectar o microfone aí e falar. Eu silencio aqui, tu pode falar, não tem problema não, se estiver ruim de digitar. A gente só se organiza para fazer um por um. A gente passa a fala para um, aí esse um pega aí e vai e fala, aí eu comento, aí a gente vai pro dois e assim sucessivamente. For everyone. Oi, Norma, tudo bem? Como é que tá? Venha chegando, venha postando sobre o teu projeto. Cleidiane e Alisson já estão falando sobre o deles. Cleidiane sobre o ukulele, eu tô aqui aguardando ansiosamente para ela me contar um pouco sobre a experiência dela com o ukulele aí, pra gente tentar já ajudar ela a dar um norte, que ela já tá com dificuldade. E a Alisson tá aqui agora começando a falar sobre o dele. Pronto, Alisson. Certo. Então, real propriedade de uma sociedade em relação com a sua experiência, né? Então, quero saber aí, nesse funil aí da dança de salão, aonde que tu vai abordar. O desafio da Zorra é tu fazer o teu projeto na dança de salão para dança. Porque o maior risco é tu não conseguir chegar no modo de operar para tirar dessa configuração da dança de salão que tu vai chegar aí de acordo com a tua experiência e desdobrar isso num outro processo, né? O risco, o problema que eu antevejo, não sei se né, que vai incorrer que é o risco para ti, é tu cair na representatividade, que é o que a gente vinha falando, né? Que a representatividade tem o seu espaço, mas que o que importa é muito mais a forma de acontecer aquela manifestação. Então, quando tu sai de uma dança, como manifestação, né, que se expressa através de uma dança, prioritariamente, para desdobrar isso e ter esse olhar sensível para o modo de operar, é mais difícil, mas eu tenho certeza que tu consegue. Porque tu já tem muita experiência, né? Enfim. Considera uma ukulele uma arte marcial, Cleidiane? Tony, não, acho que eu não sei quem é esse Tony. Vamos ver, Denise, boa noite, venha chegando, venha apresentando aí o teu projeto, que eu vou meter o bedelho em todo mundo. Então, Alisson dançando, Cleidiane, Denise ainda não falou nada. Cláudia tá só de bituca. Norma chegou agora. Tássia tá aqui, mas não falou nada ainda. Né, Tássia? Chegue junto.
esperando o povo escrever. Denise, festa junina para inserir forró, mas a dança oficial da festa junina é a quadrilha. Pois é, Denise, boa. Toda quadrilha tem um forró cantado, todo forró é uma quadrilha. Isso é uma coisa bacana, né? O teu desafio, ele de alguma forma dialoga com o Alisson, né? Assim, por exemplo, pegar o forró, pegar a dança de salão, a gente está pegando uma parte daquela configuração. Então, algumas danças de salão dialogam com algumas manifestações da cultura popular, é provavelmente por aí que Alisson vai ir. O forró dialoga com a cultura, com a festa junina, e é por aí que tu tá pegando o teu gancho. Então, é super rico, eu acho que tem oportunidades muito ricas de desdobrar nesses dois contextos. Mas o risco, o que te chama atenção no acontecer? Quando tu experiencia essa quadrilha, quais são os sentimentos, os princípios, pontos, características que chamam a tua atenção dentro da quadrilha? Oi, Débora. Débora entrou agora, né? Débora, estamos falando dos projetos, tá? Alisson tá aqui tentando contextualizar dentro da dança de salão por onde que ele tá indo. Cleidiane tá com uma ukulele, acabei de perguntar para ela sobre uma ukulele ser uma arte marcial ou não. Denise, festa junina. Coloque aí a sua pesquisa na roda. Então, Denise, o fato de ser mulher com mulher, para mim, me importa mais o que tu observou da quadrilha do que quem são as pessoas. Então, por isso que eu digo, o que dentro da manifestação da quadrilha, qual é o ponto, a característica, qual é o princípio que a quadrilha te traz para tu desdobrar com essas alunas. Então, essa característica, não me importa, Denise, tô lendo a tua última, né? Essa característica padrão. Aliás, tudo que for padronizar muito não me importa. Não me importa o que é padronizado, me importa o que é reincidente na manifestação, né? Porque as reincidências, as coisas que se mantêm no tempo, é o que dão pertinência e permanência para as manifestações culturais. Por isso que eu digo, cuidado com esse risco da gente, vou ver quadrilha, mas daí quadrilha e forró tem que ser casal. Hello? O que na quadrilha você está abordando? O que te chama atenção no acontecer de uma quadrilha que tu vai desdobrar com ela? Se é mulher com mulher, se é trio, dupla, se é individual, se é tu sozinha. Isso tem que respeitar o que tu tá observando dentro da quadrilha. Entendeu? Se, por exemplo, se na quadrilha tu for observar, então, justamente essa coisa, a questão de gênero e tal, eu não sei se seria o melhor lugar, eu não iria por aí, mas eu acho que a quadrilha tem muito mais para dar. Mas pode ser daí uma questão que possa interferir em ser um monte de mulher. Mas fora isso, eu não vejo problema nenhum. Tá, vão postando aí, deixa eu ir um por um. Cleidiane. Tá, Cleidiane, aí vale tu voltar para o entendimento da manifestação da cultura popular, tá? Eu, Lia, vou te dizer o que eu acho, né? A forma que eu venho defendendo isso. Eu não coloco nem a capoeira, o meu mestre sempre fala, né? O mestre Nenel fala, capoeira é capoeira.
Capoeira não é dança, capoeira não é luta, capoeira não é arte marcial, capoeira é capoeira. Por quê? A capoeira, a manifestação da capoeira, ela é um todo complexo que envolve corporalidade, que envolve musicalidade, que envolve rituais, tradições, princípios. Então é algo muito mais complexo e o maculelê vai muito por aí, tá? Eu hoje entendo assim, por isso que maculelê é uma manifestação da cultura popular que tem a musicalidade, que tem a corporalidade, que, né? Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado para não ir reduzindo as coisas que são muito complexas. Eu trago para vocês a observação da cultura, da manifestação da cultura popular justamente pela complexidade dela, e aí se a gente reduz elas ao só uma dança, a gente corta partes determinantes dela. Então acho que um primeiro desafio já é tu desconstruir essa forma de se relacionar com o maculelê, né? Ou com uma arte marcial e tal, porque isso acaba reduzindo a amplitude, a complexidade que tu pode encarar isso. Denise, no caso eu poderia escolher 2 movimentos dentro da quadrilha e destrinchar. Então, a gente começar a pegar movimento e desdobrar, a gente entra naquele lugar de trabalhar com qualquer manifestação da cultura popular nesse sentido representativo, né? De pegar os movimentos, ficar refazendo os movimentos, destrinchar os movimentos. Existe algum movimento, por exemplo, na capoeira regional, a gente tem a sequência do bimba, que é uma sequência de movimentos. Então, talvez eu pegar essa sequência, que é algo que é um princípio da capoeira, que é determinante no modo, na metodologia de ensino da capoeira regional, e desdobrar, tenha relevância, porque isso é uma sequência de movimentos que é determinante dentro da metodologia. Agora, tu escolher 2 movimentos aleatórios dentro da quadrilha e destrinchar, vai ir no trabalho com a cultura justamente nesse lugar de reprodução, né? De reprodutibilidade, que não é o que a gente quer. A gente quer olhar a quadrilha, a manifestação da cultura junina, naquela ocorrência e ver coisas que acontecem lá dentro, reincidências que são relevantes para todo o processo. Não é só um movimento, não é só uma música. Por isso que eu digo e por isso que eu provoco o Alisson. Não é só um forró. O forró é só uma música. Entendeu? O que na experienciação dessa música reincide de forma a sustentar a festa junina? É isso que eu te pergunto. Não são só movimentos que tu vai destrinchar. Tem muito mais caldo aí. Débora, minha avó dançava coco e samba de roda, quero fazer sobre o samba de roda. Achei muito interessante o samba coco, não conhecia, mas elementos como calçado, que é com um quinto instrumento. Samba de roda é mais tranquilo, depois já assisti. Débora, eu te pergunto, o que que tu vivenciou? Mesmo que seja só assistindo mais, né? Porque nem, às vezes tu frequentava o samba de roda e não necessariamente sambava, mas isso é uma forma de experienciar dentro do contexto. Já é ok. E se o samba coco tu não teve a oportunidade de vivenciar tanto, aí é um pouco mais difícil mesmo. Débora, pensei em uma proposta em sala de dança de roda, seria difícil com minhas alunas. Beleza, Débora, eu acho que esse é um caminho. Experienciando isso, tu pode, dessa experiência, identificar algum padrão, alguma característica de movimento, alguma coisa que seja relevante dentro desse samba de roda para desdobrar. Entendeu, Cleidiane? Massa. Débora não está ouvindo. Débora, no geral, acho que as pessoas estão ouvindo, então veja se tu consegue entrar e sair de novo da sala. Denise, a chita que tu fala é o tecido da chita? Isso, Débora. A chita que é o figurino. Norma, tenta entrar e sair de novo. Tá me ouvindo, Débora? Alisson, Cleidiane, tá me ouvindo bem? Porque daí pode ser alguma coisa com o teu áudio, Norma. Ótimo, Débora. Ai, Débora, tu perdeu tudo que eu falei antes ou tu conseguiu ouvir sobre o samba do coco, o samba de roda? Me dá um feedback que daí eu
Ai, perdeu, pronto. Sim, então o samba de roda tu chegou a frequentar, né? O samba coco tu não via muito. Como que tu só observava, tava sambando, tu costumava ir nas festas, né? Nas manifestações que continham samba de roda, tu chegava a dançar e tal. É importante que tu tenha experiência dentro desse contexto, ainda que não sambando dentro da roda, mas tenha experiência em vivenciar o contexto. Pronto, observou o samba de roda. Então, dentro dessa observação, deve ter algumas coisas que te chamam atenção. Experienciando isso com os teus alunos, tu vai poder ver o que tu observa no contexto do samba de roda, lá no contexto bem regional, feito, né, enfim, lá onde ocorre, né, nas festas mais regionais, e dentro da sala de aula, o que acontece. E comparando essas duas, provavelmente, tu vai ter aí algum ponto, alguma coisa, alguma reincidência para observar e desdobrar depois. Me entendeu, Débora? Me ouviu? Denise, beleza. Sobre a chita compõe figurino, né? É a estampa que faz as roupas, né, da quadrilha. Qual é a história dessa chita? Massa, Débora? Acho que esse é um caminho bom. Então, voltando lá para Denise. Qual é a história dessa chita, Denise? Por que as roupas são feitas sempre com a chita? Oi, Lua, tudo bem? Norma voltou já? Não. Oh, meu Deus, só um pouquinho. Só um pouquinho que agora eu tenho que ler esse troço todo enorme aqui do Alisson. Certo, Alisson, entendi. Só que assim, tu observar a condução dentro da dança de salão não é uma manifestação da cultura popular, né? Então tu acaba te afastando um pouco do que eu pedi. Ah, isso é errado? Não, não é errado. Mas fica um pouco mais difícil de eu te orientar no tocante que assim, quando tu utiliza, por exemplo, o que foi culturalmente ensinado para cavaleiro e tal, o modo como tu tá aplicando o conceito de cultura aqui é mais para falar da tradição. Não é lembra quando a gente voltou aquele videozinho que eu mostrei de manifestação da cultura popular brasileira, que lá do Raymond Williams, que tinham 3 formas de abordar a cultura. Então, tu tá indo numa outra vertente. Tá se afastando um pouco do que eu estava propondo. E, e aí acaba que tu pode, assim, não tem como. Tu vai perder toda a questão da discussão da ancestralidade, da oralidade, porque quando tu observa a dança de salão como um todo, tu tá observando um todo que foi colonizado, né? Todas as danças de salão, a dança de salão como um conjunto de danças, ela não faz parte da cultura brasileira, das manifestações da cultura popular brasileira. Algumas danças, sim, se relacionam com algumas manifestações da cultura popular brasileira. E aí, por aí, que seria mais ou menos o caminho que eu propus. Eu deixo a teu critério, tu pode tentar desenvolver por aí o trabalho, mas eu acho que fica mais difícil de dar conta do que eu estava
pedindo. Eu acho que seria um trabalho além, né? Tipo, eu teria que me debruçar a essa outra linhagem de entendimento de cultura. A gente teria que se debruçar a discutir a cultura sobre um outro caminho que não é o que a gente vem discutindo agora, para poder reconhecer ela nesse entendimento de cultura e desdobrar a tarefa. Tu tá me entendendo? Luan vai falar da quadrilha. Luan, tu pegou a discussão que eu tive agora com Denise sobre a quadrilha? Chegou a pegar o que eu falei pra ela? Luan, quadrilha. Eu tô botando aqui pra... Tô anotando, porque senão me perdo. Eu entendi, Alisson, tá? Aí só a gente tem que ver... Denise, beleza. Sim, os figurinos são estampados de chita. Agora, resta saber, isso tem uma razão de ser ou alguém escolheu e a gente faz assim até hoje, né? Tu tem que achar razão, entendeu? A gente precisa de uma coisa que seja raiz, uma coisa que perpetue no tempo. Eu não sei, eu não tenho conhecimento de quadrilha, mas de repente foi, sei lá, 10 anos, alguém resolveu que o tecido de chita tava barato e mandou todo mundo se vestir de chita, e aí essa vai ser o parâmetro mais importante que tu vê na quadrilha? Não, né? Foi uma coisa muito recente, por exemplo. Então tu tem que ir atrás do porquê a chita é usada para tentar, a partir desse porquê, perceber, né? Ok, tu olha a quadrilha, tu percebe a chita. Então, tenta atrás dessa chita caminhar por aí. Alisson, desculpa a inveja, eu tô tentando me achar também de como fazer isso na sua proposta, mas quero muito falar super bem nos trabalhos e estudos. Eu sei, tu já tem estudado isso sobre a condução, né? Alisson, em outras dimensões, né? Então, é um desafio pra gente ver, nós e os tutores juntos, talvez, né? Quem é o tutor que dá conta deste menino, por favor, se pronuncie, porque é uma coisa que se distancia um pouco. Tu não vai estar vinculado à linhagem da discussão dos estudos culturais que a gente está falando. Então, né? Denise, minha sensação é que tu tem muita experiência dentro da quadrilha, então tu sabe, tu já vivenciou as questões dentro da quadrilha, mas tu tá querendo inferir um ponto de observação muito objetivo e direto, sem te observar dentro desse contexto, te observar e observar as outras pessoas, entendeu? Tipo, o figurino é de chita, a quadrilha é marcada. Ok, isso sempre foi assim? Em todas as quadrilhas tem essa marcação? O que quer dizer essa marcação? O que tu chama de ser marcada? É coreografado? Então, isso pode ser um aspecto. Então, é tudo sempre pré-concebido. Isso pode ser um caminho. A chita tá ali por alguma razão ou não, ou é desimportante, entendeu? E aí, atrás dessa historicidade, a partir das coisas que tu tá observando, é que tu vai achar o lugar para te desdobrar as coisas, tá? Luan, não, aqui saiu, só um pouco. Luan, ai meu Deus, Luan, eu vou ter que voltar. Luan, por que se usa essa chita? Bora lá pesquisar por que se usa essa chita. Tá, Norma, então venha. Coloque aqui por onde que tu tá indo pra gente conseguir conversar. Cláudia, Tássia, Clécia também não falou nada ainda, né? Então, Cláudia, Tássia e Clécia, preciso ouvi-las para ajudá-las. Denise, falada, narrada, meu Deus. Marcada, tá, narrada. Então, essa narração, por que ela... Tu vai pegar uma característica que te chama atenção e tu vai
pesquisar sobre essa historicidade para ver. Então tem que ter essa narração, com a importância dessa narração no contexto cultural da quadrilha. Entendeu, Denise? Gente, ó, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Porque a gente tem que lançar um outro olhar nas manifestações. Esse é o desafio. Tá? Esse é o desafio, é lançar um olhar diferente. É lançar um olhar que vai além do que a gente simplesmente vê e percebe. Que vai para a nossa experiência. Quando eu vivencio aquilo, o que eu sinto? O que eu sinto no meu corpo ao experienciar a quadrilha que chama atenção? O que eu percebo nos outros corpos, que são coisas que sempre estão presentes de uma forma ou outra. Entendeu? Então, assim, pode partir da chita? Pode, desde que eu vá além dessa chita. Desde que eu vá além do que, o figurino é sempre de chita. Porque é. Entendeu? A gente saia desse olhar representativo de que, sempre tem chita, então chita é meu tema e eu vou me deitar no chão cheio de tinta para desenhar umas chita no chão, sei lá. Tá? Que a gente vá além disso que a gente percebe. Tem nada fácil aqui não, Alisson. Fiquei 4 anos quebrando a cabeça, fazendo doutorado, e eu venho buzinar vocês, gente. Vocês acham que a gente estuda pra quê? Pra buzinar os outros depois, gente. É isso aí. Então, o Luan, por exemplo, gente, desculpa se eu falar alguma besteira em relação ao que vocês estudam, porque quadrilha, por exemplo, eu não conheço. Mas o Luan, por exemplo, tem uma vivência então de quadrilha, e certamente o que ele percebe de emergente na experiência dele de quadrilha é diferente do que tu, porque não tem o marcador aí, que ele falou que é a narração, o marcador, sei lá, pelo jeito é uma coisa aí que eu não sei o que é, né? Então, doutor serve pra isso, né, Aline? Ó, quem disse que doutor serve pra ajudar? Doutor serve pra bagunçar a vida, entendeu? A gente estuda muito, a gente vai estudando, fazendo mestrado, doutorado, achando que a gente vai achar o caminho da vida. Quando a gente vê que a gente não acha, a gente quer ferrar todo mundo junto, entendeu? Porque a gente não vai se afundar sozinho. Então é isso. Cleideane, transferimos isso para o máximo dia 26. No máximo, dei mais 2 semanas para vocês, viu? Porque eu sou muito querida. E Norma me pediu muito carinho, então eu topei. Então, voltando. Então, Luan, Juniba, gente, eu vou precisar ler essa quadrilha para ler o trabalho de vocês, que eu tô banhando. Mas enfim, então dentro do contexto da quadrilha, o Luan já chamou atenção, alguma coisa emerge para ele nessa experiência diferente do que Denise. Porque ela tá falando do marcador e ele já vê que ali lá para ele já até dispensou o marcador, né? Não sei se ele se achou, Denise. Ele tá falando da quadrilha show dele lá. Agora, no meu projeto, eu quero ver aonde que tá essa quadrilha show. Vamos lá. Norma, eu sou doida, Norma. Eu sou doida. Às vezes eu olho, entendeu? A gente passa tanto tempo pensando que a cabeça começa a ferver e aí vai lá com cré. Mas beleza. Ó, até dia 26 ganhamos. Tá? Mas vá, Denise, ó, a gente tem tempo aqui para ir cuspindo as coisas e não entendam isso quando eu vou falando para vocês, não, vai mais por esse caminho como uma tolhida. Pelo contrário, eu tô aqui pra gente se provocar, tá? Para que vocês achem um caminho melhor. Então, uma quadrilha tradicional tem pares e marcador. Tudo doido. A moderna, que é uma acontecida com musical. Então, vocês estão me dizendo, Denise e Luan, que já tem um monte de tipo de quadrilha diferente, é isso mesmo?
Então, vocês dois podem inclusive conversar, tá? Para tentar achar dentro desse monte de quadrilha o que é aquilo que ocorre em todas. Qual é a mobilização de corpo, de princípio, de história, de raiz, de ancestralidade que de uma forma ou outra está presente em todas essas. Lua, tu vai dar na minha cara, mas eu nunca vi essa competição na Globo. Desculpa. Alisson, tô tentando fazer um esqueminha aqui no caderno de aspectos podem ser dentro das danças de salão. Ok, o Alisson ele tá querendo acabar comigo, é isso aí, vai, faça o teu esqueminha. Mas me mande hoje, viu, Alisson? E tempo porque que eu desenvolvo aqui. Então, dentro de todas essas, que assim, tem a contemporânea, a moderna, a tradicional, sei lá eu, 500 mil. Mas todas são quadrilha, não são? Então, o que que tem em todas essas que faz com que elas sejam todas quadrilha? Tem alguma coisa aí que tem que estar sempre para ser quadrilha. Se eu penso em aspectos reais ou práticos, em que sentido, Alisson? Vai escrevendo aqui, gente, eu vou silenciar um minuto e pegar o meu carregador aqui. Esta é a minha função. A minha função é queimar o juízo de vocês. É exatamente, viu? A Aline já tá acostumada comigo. São anos e anos. A Aline já me acompanha desde o início da minha queimação. Bichinha, acho que quando me vê já sente um arrepio. Meu Deus, a vez só louca de novo. 10 anos já? Credo, estamos ficando velha. Tá louco. Tu tava o quê, Aline? Já era. Tu tava na metade do curso, né? O que que tá tudo errado, Jace? Joga na rede. Opa, na rede. É, na rede aqui. Venha. Venha errar com a gente. Nosso objetivo é errarmos todos juntos. Não, gente. Ai, meu Deus. Sim, samba coco, samba de roda tem algo, há de ter o que se relaciona, mas eles são mais diferentes, sim. Olá a todos. Me diga, Jace, conta pra mim o que que tu tá fazendo.
A Norma só tá lendo. Norma, tu tá aí ainda, Norma? Deixa eu olhar aqui do lado. Tá, né? Tô te esperando, dona Norma, dona Tássia, dona Cláudia. Tássia e Cláudia, acho que hoje só conectar pra dizer que tava aqui. Ou estão chorando do outro lado. Então venha, Norma, vem em mim. Vem que pra eu te ajudar, pra gente te ajudar, a gente precisa te ouvir. Clécia, também tô te vendo aqui, ó. Adriana, tá cá. Quero oírte, que eu já tô quase falando em espanhol aqui. Clécia, Cleidiane, Débora já falou, Denise, Jace, Luan. Pronto. Não achou? Deixa eu ver se não tá aqui. Eu pedi para elas colocarem e eu pedi para os tutores também espalharem nos grupos. Atividade. Não tá aparecendo aqui mesmo. Não, tá aqui, ó, instrução. Abaixo da orientação para atividade 4, tem um documento do Word, instruções para proposta criativa. Dá uma olhada, Jace. Vai descendo, tá? E coloca. Lua, te provoca com prazer. Me diga qual é o aspecto dessa quadrilha, pode ser contemporânea, tradicional, moderna, a que for, que tu vai desdobrar com teus alunos. Ô, Norma, deve ser alguma coisa com o teu microfone. O teu e de Norma tá cortando. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro microfone pra ver se melhora. Eu tô de volta. E aí? O artigo não é a tese. Peraí. Pronto. Deixa eu voltar, meu Deus, já não sei mais quem era que tá me perguntando. Já se tá aí, então. Esse é o link da minha tese, que lá eu escrevo um pouco do meu processo. Então, como exemplo, é esse aí. Infelizmente não é artigo, é uma tese. Mas vocês podem ir direto no capítulo. Denise, vamos lá. Olha, em relação ao forró, a banda sonora de se insere também numa manifestação da festa junina, mas tem vários estilos de forró, uma de rapé de terra, desinchado. São João que desenvolvi. De novo, Denise, não foca na dança. Eu não tô, a gente não tá querendo desenvolver um trabalho em cima de uma dança. A gente tá querendo olhar um lançar sobre as manifestações da cultura popular. Se tem dança dentro dessa manifestação, beleza, pode não ter. Entendeu? O grande problema é quando a gente parte, e aí é um pouco do desafio, é um desafio parecido o teu de Alisson, porque vocês já partem de uma coisa do movimento do corpo e tal, com essa forte influência, e acaba sendo mais difícil
prestar atenção, se desligar dessa coisa da representação, do grafismo do corpo no espaço. Fica mais difícil de se encharcar na experiência do contexto da manifestação que vocês querem e poder lançar esse olhar sensível, diferenciado. Entendeu? Então, assim, teu objeto de pesquisa não é o forró. Não há ideia, dentro deste trabalho, a gente pega os estudos culturais, a gente entende que os estudos culturais, de acordo com Raymond Williams, não é eu que estou falando, viu, gente? Porque eu não me arriscaria a afirmar nada sobre cultura. Porque eu sou só eu, né? Assim, nada. Mas dentro dessas linhagens a gente tem cultura como civilidade ou civilização, que é um pouco do que o Alisson está falando lá, né? Que é os hábitos que vão se tornando tradicionais dentro do contexto da dança de salão. Mas não é disso que eu estou propondo, não é isso que eu estou falando, não é isso que a gente estava estudando até agora no capítulo e tudo mais. A cultura como modo de vida, e aí a gente está falando um pouco da manifestação da cultura popular brasileira e da cultura como especialização às artes, que também é um pouco do que a gente está falando, porque a gente vai fazer uma proposição artística, mas o foco que a gente está falando é dessa cultura como modo de vida. Então, as manifestações que emergem dos nossos modos de viver. Se vocês se vinculam já a uma dança, ao forró, o forró é uma parte de uma manifestação. Aí vocês acabam se desvinculando do eixo a partir do qual eu tenho proposto a gente discutir cultura dentro da disciplina. Me captou? Oi, Mariana. Mariana é novidade também. Sim, Alisson. A tua linha de pensamento, estava lendo aqui o teu comentário, são mais de 200 anos. A tua linha de pensamento tá ótima, só que ela se afasta do que a gente está propondo aqui. Entendeu? Tu pode analisar os aspectos sociais, da condução, isso tudo é ótimo, é lindo, é riquíssimo. Mas isso não pressupõe uma manifestação da cultura popular brasileira. Entendeu? Ela vem, essas danças vêm mais desse processo de tradição, de civilidade, entendeu? Ela não tem as danças de salão. Quais são as danças de salão? Por exemplo, o tango. Não tem raiz, né? Então, assim, o teu pensamento não está errado, mas ele se diferencia porque ele está indo numa outra linha de discussão dos estudos culturais que não é o que a gente vem desdobrando aqui. Entendeu? Aí é que está a dificuldade. A discussão que tu traz de heteronormatividade, sexismo, machismo, homofobia é perfeito. Só que é isso, se distancia muito do que eu estava colocando, né, do caminho dentro dos estudos culturais que a gente estava tentando se desvencilhar, traçar, se desvencilhar não, pegar na mão e ir. Né? Talvez seja uma possibilidade da gente, numa próxima ocasião, ir por um outro caminho, né? Com certeza. E aí eu resgato, por exemplo, a nossa conversa sobre as danças de igreja, que foi Norma que propôs. Não foi Norma que falou? E justamente é isso. Essa dança vai sendo feita dentro de um contexto, vai sendo explorada dentro de um contexto que aos poucos acaba tornando um hábito daquele contexto social, né? Mas isso é outra linhagem de discussão dentro dos estudos culturais, não diz respeito a manifestações da cultura popular, porque as manifestações da cultura popular, antes de eu ter a dança, a expressão, eu vou ter os aspectos do contexto, da ancestralidade, da raiz.
Tá me entendendo? Lua, para a festa de padroeiros da Igreja Católica é uma manifestação cultural. O que que acontece? Quando a gente pega a Igreja Católica, ela colonizou o Brasil, né? Os índios e tal. E aí a gente tem todas aquelas ocorrências culturais que foram uma negociação entre o que era feito aqui pelos índios e em diálogo com as comunidades das pessoas que foram escravizadas, né? Então, assim, há essa negociação das festas católicas, porque foram eles que, catolicismo, que foram os primeiros a chegarem, né, com outra religião aqui para implantar na gente. Então acaba que a relação de algumas festas que são agenda da Igreja Católica acabam se relacionando mais fortemente com manifestações da cultura popular brasileira. Isso não quer dizer que seja uma religião que não se sobressai. Aliás, para mim é um ponto negativo, né? Porque eles foram os principais colonizadores, enfim. Embora eu seja batizada, essas coisas assim. Mas há uma relação mais evidente das manifestações da cultura popular com a agenda da Igreja Católica, porque ela foi nossa primeira religião incutida dentro das pessoas que aqui viviam no Brasil, né? Mariana, sou não o quê? Meu Deus, já nem sei mais o que eu disse que tu é. Denise, entendi. O hábito criativo que se torna tradição. Isso, Denise, tá indo. É isso aí. Entrei em todas as aulas, Mariana. Ah, pode ter entrado hoje que eu tô anotando para tentar achar o que vocês vão fazer de cada coisa. Então, apresente as tuas ideias. Entendeu, Alisson? Ai, Alisson, meu Deus, vou dormir hoje. Jace, meu Deus, Jace. Essa atividade vai precisar de samba de roda. Jace, samba de roda. Que... Uau, Jace. A Jace já tem aqui pelo menos uma dissertação. Então, esse teu texto tá ótimo, traz várias coisas, mas só dele tu já tem várias coisas que tu pode desdobrar na tua proposta criativa. Entendeu? Eu acho que ele traz mais do que tu precisa ou consegue dar conta nesse momento. Oi, Jana, tô ligada que tem dia 22. Não te preocupa que depois eu vou gravar essa aula, eu vou disponibilizar. E também qualquer coisa a gente bate um WhatsApp lá de dúvida, tá bom, Janita? Beijoca. Então, voltando, Jace. Aqui tu me traz questões de hierarquização, traz questões da produção das próprias coreografias, como que elas ocorrem, ancestralidade, o ideário que legitima essa manifestação, disputas sociais. Então, assim, tu tem várias coisas. Essa é uma apresentação do samba de roda, né? Aí dentro desse contexto, tu vai me evidenciar algum ponto, parâmetro que tu vai trabalhar nessa proposição criativa agora, justificando o porquê, aonde que tu percebe. Ah, vou trabalhar o ideário que se reflete na minha percepção, nisso, daquilo. Entendeu? E aí tu vai desdobrar. Alisson, tango, samba de gafieira, bolero, salsa, forró, bachata. Tá, o que é isso? Fala. Ai, meu Deus, isso. Pronto, Jace. Pronto, estava quietinha porque estou tentando captar essa presença está confusa pra mim. Tá, Adriana, vai trazendo então o que tu já tá pensando, amor. Mariana também. A Adriana tá indo na quadrilha também, os quadrilheiros.
Então pronto. Os quadrilheiros eu já fiquei sabendo hoje que tem 500. Mas, gente, tudo que é difícil é mais gostoso, né não? E tudo que é difícil é mais gostoso. Eu sou bem assim. Difícil é mais gostosa. Dá trabalho porque é isso. Não é uma coisa simples. Não é um, meu Deus, vou olhar tal coisa e observei como, né? Porque isso rola direto, gente. Eu vou olhar a capoeira. Nossa, aquela armada é maravilhosa, então vou fazer um espetáculo a partir da armada. Ok, legal, né? Muita gente vai conhecer a capoeira, porque vai chamar atenção e tal. Mas a capoeira vai muito além disso. Então essa provocação é isso, é para que vocês. É o difícil por causa disso. É gostoso porque vocês precisam mergulhar dentro do que vocês querem, dessas manifestações das culturas populares. Que sejam alguma coisa de vocês. Não apaga já, se bota a merda aqui pra gente conversar. Eu preciso ler o queco que tá passando na cabeça de vocês pra poder ajudar. Não apaga não, que eu não consigo. O meu computador tá sendo gravado de vocês não, então eu não consigo entrar aí pra saber o que é. Então é esse desafio de um novo olhar. Isso não é fácil, gente. Tanto que eu só cheguei nisso aí no meu doutorado. Então a provocação é essa. A gente quero provocar vocês pra gente sair do lugar do conforto. Então os quadrilheiros aí, já leio nada, tem aí um monte de possibilidades de quadrilha, mas alguma coisa nessas tantas é forte o suficiente para que linke essas quadrilhas. Bora descobrir aí na percepção de vocês. Ou não, se vocês quiserem se juntar e fazer, ó, também é uma proposta, pegar os quadrilheiros aí, Adriana, Luan e Denise, por exemplo. Então, dentro do contexto da festa junina, da quadrilha, qual é a representação da quadrilha dentro da manifestação da cultura popular, que se manifestar aspectos que cada um possa desdobrar. Vamos lá, Norma, ali no cabeça do joelho, o fulhão, o neblina, se vai fazer uma porque se é como produto do espetáculo. Mesmo cima aqui, por exemplo. Norma, é isso aí. Está havendo. Tem encontro online hoje, o último. É isso aí. Vamos pedir para eles mais disciplina, tópicos especiais 2, porque para mim poder concluir as atividades. Norma, então, eu acho que tem sentido nos últimos anos, assim, eu tô, também posso estar falando besteira, eu tô em Salvador há 12 anos, tá? E o meu carnaval, o carnaval que eu fiz até chegar aqui nos 12 anos, ele era um carnaval que tinha um outro desenho cultural. Tinha relações com o que vocês faziam aqui. Tinha, por exemplo, a coisa do disfarce, da fantasia, né? Uma troca grande, mas eu era bem diferente. Embora a gente faça a relação, ache coisas em comum do carnaval em todo o Brasil e eu acho que no mundo, a gente quando tem carnaval, tem comemoração em outros lugares do mundo e a gente acha essas relações, essas reincidências, elas em cada contexto ganham novas características. Eu sei, e aí ó, tô mega falando assim, de novo, que nem eu falando de família, né gente, tudo eu sei, me disseram. Então o carnaval aqui, ele teve um redesenhamento muito importante com a coisa do Iosmar lá, né, no carrinho lá, pá, né, Itarrabaiana e pá, que eles propuseram isso, e isso acabou se tornando uma influência muito forte, tanto que aqui não se faz tanto o Paranauê lá do desfile, em vez do desfile num lugar só, se ia junto com o carrinho lá, né, e isso tem se tentado resgatar. Enfim, aonde a gente coloca o povo e começa a rolar dinheiro é o perigo, né? Que a gente vai perdendo
as raízes das coisas e vai se desvirtuando, né? E aí que é o perigo das coisas acabarem. E eu venho percebendo ainda muito pouquinho, mas esse esvaziamento, já tô ficando doida, né? Dessa parte do carnaval que tá cada vez mais capitalista. As pessoas não estão mais sabendo se achar, porque se perdeu tanto do que era antes que fica difícil. E aí a gente vai percebendo um fortalecimento, eu percebo, uh, do carnaval mais tradicional. Então, das. Ai, gente, tô esquecendo o nome, já tô muito cansada. Dos grupos que se unem, por exemplo, lá no Pelourinho e tal. Então, tem um trabalho de resgate, reconhecimento do que era o carnaval, dessas coisas que eram importantes. Então, é uma possibilidade de se trabalhar, mas lançando esse olhar, né, problematizando, claro, o que pode estar se perdendo nessa espetacularização aí do carnaval e, e focando no resgate de pressupostos e princípios que eram importantes na ancestralidade dessa manifestação, nas raízes, né? A brincadeira, né? Quando a gente vai para esses blocos aqui mais comerciais, o foco se perde, né? Não é mais a brincadeira, a gente tem até problema de assédio e de quem tá com a badá mais cara. Tipo, a gente se perde numa experiência que era para ser outra coisa, né? Era para ser uma experiência do brincar, do rir, do se desconstruir, de se expor de uma outra forma. Então tem muita coisa dentro do carnaval que a gente pode olhar nessa busca por um resgate de pressupostos que eram importantes e que acho que está havendo um movimento aí de tentar reavivar isso, né? O que tu acha, Norma? Falei muita merda ou mais ou menos por aí? Já, se vamos lá, deixa eu ver o que eu escrevi lá, que é a justificativa. Eu nem pedi justificativa. Da onde que tu tá tirando justificativa, mulher? Ó, o que? Vocês precisam no que delimitar qual é a manifestação que vocês vão abordar. E em seguida, qual é o princípio, característico, o que dentro dessa manifestação vocês vão observar. É importante que vocês apresentem brevemente, principalmente quem vai falar, por exemplo, de quadrilha, porque eu não conheço, né, pra gente poder ajudar. E para quando a pessoa vai ver essa proposta, ela saber mais ou menos o que é. Então, vocês vão aí, essa é a introdução, né? Essa é a manifestação, papapá, que é isso, 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 isso. E dentro da minha experiência, eu observo isso, que é o que eu vou trabalhar. A justificativa, por quê? Por que eu escolho, né, essa manifestação? Qual é a minha justificativa para escolher essa manifestação? A minha proposta para vocês é que essa manifestação seja selecionada a partir da experiência de vocês. Por quê? Eu, nos estudos cognitivos que eu venho aprofundando as minhas pesquisas, eu compreendo que o que a gente vivencia, então tudo que eu vivi na minha vida, de alguma forma fica incorporado como informação dentro de mim. Então, para mim poder lançar um olhar que foge da representatividade, que foge do óbvio, eu preciso de alguma forma ter experienciado essa manifestação no corpo, para eu poder ter experiência, vivência para esse olhar subjetivo, né? Para esse olhar mais sensível. Eu preciso olhar para a minha vivência dentro desse contexto, dessa manifestação. Então, a justificativa seria o porquê. E como aí vocês vão apresentar quais estratégias vocês vão usar para de alguma forma desdobrar essa reincidência, essa característica lá da manifestação em alguma proposta, tá? E o material visual é um registro disso.
captou-se? A avaliação da atividade 4, tu tá perguntando, Jéssica? Norma, tu agora tá conseguindo me ouvir sem interrupção ou tu tava me ouvindo com interrupção? Jace, deixa eu abrir aqui o plano de aprendizagem pra gente ver certinho. Vocês vejam que vocês estão me fazendo pergunta que já tem aqui, né? Você leu o plano de aprendizagem para ver como vai ser avaliado? Até tô olhando lá, porque como quem avalia vocês, seus tutores, eu tenho que ler lá o que eu botei lá, que minha cabeça não acompanha tudo. Esse plano de aprendizagem é proposição conceitual que se refere à capacidade do aluno baseada em leitura propor o conceito baseado em seu entendimento pessoal de conteúdos. Ou seja, o que vai ser avaliado? Tem uma parte da avaliação que diz respeito às outras atividades, então se vocês já fizeram, né? Se o aluno já atendeu plenamente a atividade 2, precisou de um feedback, não sei o que, tem lá bem escritinho, gente, olha lá. Mas assim, basicamente o mais importante é que vocês deem conta do como dessa proposição. Então, se vocês conseguem estabelecer estratégias para o desenvolvimento da proposição artístico-criativa, tá? E assim, a busca de vocês aqui conta. Por exemplo, vamos supor que a Alisson nos trouxe todo esse forró dele aí com a dança de salão, mas ele é muito teimoso e ele não. Ele vai continuar querendo ir nesse eixo aí. Da, esse eixo de discussão da cultura, da condução e tal, fugindo da minha manifestação da cultura popular, só para me atazanar, eu e os tutores. Mas a gente percebe que ele tem esse crescimento, esse desenvolvimento, buscou estratégias e tem, então assim, isso é contabilizado. Obviamente, se a pessoa se afasta muito do que a gente está querendo, ele não vai ter a mesma avaliação do que se ele cumprisse tudo, fizesse o caminho da proposição. Mas é levado em consideração a tentativa, a participação dele, que ele sempre participa nas aulas e tudo mais. Então, isso é avaliado. Eu fiz todo. Ó, leiam depois, tá? Porque tem 2 páginas aqui explicando a avaliação, a pontuação. Mas basicamente o que eu preciso da atividade 4 é que vocês entendam o que é uma manifestação da cultura popular, identifiquem um parâmetro ou um ponto para que vocês possam desdobrar e apresentem um desdobramento criativo disso e o registro, tá? Então, vocês têm que ir justificando isso. E aí, de acordo com as outras atividades e tudo mais, vocês vão ser avaliados aqui, de acordo com esse bariminha que está no plano de aprendizagem. Então, leiam o plano de aprendizagem, tá? Seus preguiçosos, por favor. 1h20, vamos lá. Próximo, fosse abordado o fato da modernização das histórias que diz respeito a enredo, figurino e cenário. Diga essa mais moderna, então. O que perdura aí? Achando algum elemento que perdure aí, tu tá com metade do teu caminho andado. É o teu o quê, certo? Tu tem a quadrilha, né? A quadrilha, no caso, lembrando, aí me ajudem aí, ao meu ver, no meu entendimento de que não sou quadrilheira, a manifestação da cultura popular a qual a quadrilha se refere é o festejo junino. Dentro do festejo junino tem a quadrilha, que se dança com o forró.
Eu lia, entenda assim, posso estar errada, porque, né, vocês têm mais conhecimento que eu. Adriana More, eu não sei mais, porque já troquei de microfone. Eu depois vou botar aula, né? Vou botar aula no gravada lá, aí tu pode procurar aí 22 minutos e 17, sugiro que vocês procurem pelo são 10h20 pelo horário aqui, lá em cima da tela aparece, né? Pra tu poder achar, porque os dois microfones que eu tinha aqui já estão, e eu falo meio rápido, daí às vezes mistura o microfone comigo falando rápido. Então, ela é uma parte dos festejos juninos. E porque festejo junino pega São João e São Pedro, né? Ai, gente, eu sofro tanto com vocês dizendo que o áudio tá horrível. Mas o que eu faço? E esse é o meu microfone bom. Tem Antônio. João. Tem Antônio, gente, ainda. Quem é Antônio, gente? Quanto que é Antônio? Santo Antônio. 12. Tá. Dança quadrilha pra Santo Antônio também? Ó, não sei. Mas então, ao meu ver é isso. A manifestação são os festejos juninos, dentro dele tem a quadrilha, e a quadrilha é dançada ao som do forró, que na verdade é um ritmo específico de forró, que é o... Nem lembro. Ô, Norma, desculpa. Sim, sim, sim. Muito mais coisas. É por isso que eu digo, vocês podem andar por aí, que vocês estão vinculadão na quadrilha, mas vai além, né? Não, amado, se alguém tiver alguma dúvida, vamos lá, porque essa é a última aula online, então não tem problema não. Meus filhos estão dormindo. Meu marido acho que eu já não vou ver hoje. São 10h30 quase, ele já vai estar dormindo. Se alguém tiver dúvida, ainda pode perguntar. E assim, eu não vou sumir, eu vou estar por aqui ainda vou tentar olhar lá os fóruns que eu achei, né? Quem não tava no início da aula não viu minha apagação de mico, que eu descobri mais fóruns hoje dentro do Moodle. Eu sou muito esperta. E... Mas é isso, tá? Vocês podem ir colocando. Se quiserem, dentro do fórum de discussão, tipo amanhã, sexta, definam. Faz um tópico, manifestação da cultura popular, 2 pontos. Qual é a sua? No meu caso, capoeira regional. Ponto, pressuposto, característica que vai abordar, 2 pontos. Aí no meu caso, sei lá, o equilíbrio dinâmico. Tentem partir daí, entendeu? Porque aí, gente, depois de achar a manifestação e o que vocês vão tirar dessa manifestação para desdobrar, aí o universo é limite. Aí vocês podem ir para o alto e avante. Tipo o bonequinho do Buzz Lightyear, aquele. Tô tão cansado que eu já tô falando uma porcaria atrás da outra. Então, então é isso. Foquem em delimitar bem, clarear bem qual é a manifestação e o que dentro dessa manifestação vocês vão abordar, tá? E esse o que tem a ver com a experiência de vocês, como que vocês sentem essa manifestação.
Pronto, Denise, vai fazendo esse filtro. Dentro do festejo junino tem a quadrilha, dentro da quadrilha tem isso. Bom, beleza. Vai fazendo o funil, porque é uma atividadezinha só, né, gente? Não ia ter como pegar festejos juninos. Meu Deus, ia dar não sei quantos conselhos, né? Só foquem nessa entender as coisas nos seus lugares para não dar confusão, porque quando vocês se vocês tentam sair do forró para chegar aí na manifestação vai dar creca. Quando vocês veem, vocês vão estar reproduzindo, representando o forró e esquecendo do modo de operar e de acontecer da manifestação, que é o mais importante. Ó, senhor, deixa eu voltar, Adriana, qual é a tua linha? Sim, Adriana, tu tá falando. Próximo vai ser abordado o fato da modernização das quadrilhas no que diz respeito ao enredo, cenário e figurino. Então, como a gente já tinha falado com a galera, o resto dos quadrilheiros, né? Para além dessas modernizações, dessas novas proposições dentro da quadrilha, há de ter um fio, um não, né? Provavelmente são vários, mas vocês vão identificar pelo menos um condutor entre um aspecto que ligue todas essas possibilidades, né? Então a quadrilha tradicional é quadrilha e essa quadrilha que vocês estão fazendo aí também é quadrilha porque o que as relaciona? Qual o diálogo aí entre essas possibilidades para poder desdobrar no trabalho? Entendeu, Adriana? Conseguiu ouvir? Mari, estou desligando sem o feedback de Mariana, nem Cláudia, nem Tássia, nem Clécia. Irei chorar a noite inteira. A minha filha, eu não entendo nada de quadrilha. Se pode ser o casamento caipira, não sei. Quem vai ter que dizer tu. Mas, de novo, o casamento vocês ficam muito apegados a coisa representativa, gente. O que o casamento caipira simboliza para o festejo junino? Por que há um casamento caipira dentro do festejo junino? Por que há a chita na roupa? Entende que as razões das coisas ocorrerem são mais importantes do que as coisas em si? Vamos supor, ó, aqui eu tô lançando uma, como é que se diz? Chutando, tá? Que a chita era um resto de tecido que sobrava de alguma indústria. E aí as pessoas que começaram a fazer os festejos juninos pegavam esses restos de tecido e faziam as roupas, vamos supor, sei lá eu. E aí elas tinham essa estampa porque vinham de tal lugar. Teria esse aspecto de reconstrução de uma coisa que foi colocada fora. Isso seria importante na utilização da chita. Entende? Então, a razão da chita estar presente nesse figurino é muito mais relevante que o fato dela estar lá. Sabe? Busquem o porquê das coisas. Quando vocês acharem o que chama a atenção de vocês dentro dos contextos, busquem o porquê. Questão de razão histórica, provavelmente. Historicidade é determinante nisso. Porque certamente as coisas que tornam relevante e pertinente as manifestações no tempo têm raízes históricas.
Dentro da capoeira regional, o que é? A gente tem uma metodologia lá feita na capoeira regional pelo Bimba, né? Ele me facilitou muito, né? Ele era um gênio. Então ele propôs uma metodologia com princípios e rituais e tradições, né? Então, assim, isso dava as razões de ser. Quando eu poderia só pegar um princípio, razão, um princípio ou tradição dele lá e tentar desdobrar. Mas eu fui para além, eu fui para a minha percepção desses princípios naquele contexto. Então, peguem a chita, se vocês querem. Entenda por quê. Se sempre tem chita, há de ter uma razão, meu povo. Ninguém chutou que a chita, entendeu? E foi a chita. Sabe? Isso não acontece na manifestação da cultura popular. Isso acontece na medicina. Sabia por que a gente tem que parir deitado? Porque o médico resolveu que queria ver a gente deitado porque era mais confortável para ele, né? Porque só faz sentido na cabeça dele. Isso acontece em medicina, gente. Não acontece na manifestação da cultura popular. Entendeu? Porque elas precisam ter coerência para se manter no tempo. Então, observem o que chama atenção, mas vai atrás da raiz dessa informação. Quer a chita? Beleza, por que a chita tá lá? Quer o casamento? Beleza, por que tem casamento na festa junina, meu povo? E aí, o porquê disso, essa razão, essa historicidade, essa raiz, essa ancestralidade vai dar para vocês um parâmetro que é fundamental. Na quadrilha que era feita antes, que é feita agora e provavelmente na do futuro. Porque a gente está pegando condições de existência dela, coisas muito antigas, determinantes, entendeu? Estou me sentindo quase uma palestra de autoajuda agora. Sempre além, Denise. Sempre. Escrafunchem o que vocês querem. Pode ser, Norma. Não sei. Ai, que bom, Adriana. Vou conseguir dormir melhor. É por isso, ó, eu provoco vocês, vocês me provocam também. Por isso que eu digo, escreva as asneiras, gente. Eu também escrevo as asneiras, gente. Já tô... Escrevo e faço, né? Eu não marquei uma aula errada, não tinha errado. Um colega de vocês que até hoje tá me mandando e-mail me xingando dessa aula. Ai, coitada de mim. É isso. Quando vocês acharem que vocês querem olhar, não acho que aquilo já... Se tá fácil é porque tá errado, gente. Que nem Pilates. Se tá fácil, tá errado. E por aí, Denise, é isso aí. Vai escrafunchando. Então tem casamento, aí tem o santo, sei lá eu. Vai pesquisar isso aí, se é isso que tu quer. E vai achar. Tem aí. Não, eu entendi. Não tem problema não. Ah, viu, Débora? Então, tem uma história de afirmação aí, gente. Vocês entendem que mais importante do que a estampa floral da chita é a afirmação. É a afirmação cultural, da manutenção desse tecido nesse figurino. Então, porque se ele tem, era um tecido de classe mais pobre, mais barato, isso é mais importante. Entendeu? As características do figurino que viabilizavam que o povo mais humilde, que precisava fazer esse link de uma festa prioritariamente imposta pela Igreja Católica, numa tentativa de expressão dentro dos contextos culturais sociais das comunidades ali, né? Porque o festejo junino é um pouco disso, essa negociação entre o que era feito no contexto mais popular e o que era imposto pela igreja. Então, essa chita tem uma afirmação, tem uma importância, entendeu? E o arquivo audiovisual seria necessariamente o vídeo ou a imagem em série. O arquivo audiovisual, qualquer informação visual, tá?
Aí, pronto, vamos supor, chegou na chita, afirmação, resistência, sei lá eu, o que. Aí, você vai pegar esse parâmetro que tu desdobrou lá e vai, de alguma forma, fazer uma proposição criativa em cima dele. Então, eu quero fazer uma coreografia sobre os aspectos de resistência dentro dos festejos juninos. E aí, fia, aí tu vai me dizer como que tu vai fazer isso com quem? Se é sozinha? Então, para resistência eu fiz uma pesquisa de imagens, outras imagens que me remetessem à resistência, busquei padrões de movimento, fiz uma improvisação, pedi para os alunos pesquisarem, sei lá eu. Aí tu vai me dizer que estratégia, de acordo com o parâmetro lá, a coisa que vocês acharem, vocês vão usar e vão gravar algum exercício dessa estratégia, uma improvisação de vocês, vão fazer fotografias da pesquisa dos alunos, não sei. Entendeu? Até o ponto que vocês chegarem. Ó, Norma aí é uma ajudante para vocês, ó, o que ela sabe do santo e coisa. Viu? Conta pra mim o que tem da seca aí. Não, gente, mentira, não conta que já é 20 para as 11. Contem no trabalho de vocês, tá? Gente, o YouTube não vai me deixar subir esse vídeo pra internet. É tão grande que vai ficar. 1h40 já. Mas isso é o teu processo de criação, Denise. Tu tem que fazer foto do processo da proposição criativa que tu tá fazendo. Eu sei o que é chita. A informação do audiovisual, ela é da proposta criativa de vocês. Não adianta me dar foto de chita, eu já sei o que é chita. Fotos, eu quero imagem audiovisual da pesquisa de vocês. Ok? Tá ok?